Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Regina Oliveira. Hoje nós iremos falar sobre a ira. A ira é um dos pecados capitais e Santo Tomás de Aquino, ele vai nos dizer de dois tipos de ira, a ira boa e a ira má. O que é a ira? A ira é uma reação natural da gente e dos animais. Quando o homem é contrariado, ele se torna irado. O animal também. A diferença é que o animal não pode contrariar-se a si mesmo. E nós já podemos nos contrariar. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vai fazer as coisas que é segundo a vontade de Deus, nós temos que nos contrariar os desejos da carne. Isso que significa contrariar-se a si mesmo. Então, nós vamos tratar da ira como paixão e como pecado capital. Como paixão, ela está no sentido de potência. O que é potência para Santo Tomás de Aquino? Vamos imaginar que nós temos uma semente de laranja na mão. Aquela semente, ela tem a potência para ser uma árvore. Mas para ela se tornar uma árvore, ela precisa ser plantada, regada, para que a semente possa germinar e se tornar a mudinha que vai crescer e se tornar uma árvore. Então ela tem a potência para ser uma árvore, mas ela precisa de atitudes para se tornar uma árvore. Então a ira enquanto paixão, ela é vista como uma potência no sentido de determinação, de força. Então vamos dar um exemplo de uma ira boa, no sentido não da ira em si, porque a ira em si ela não é nem boa nem má, mas é como nossa atitude frente à ira que vai determinar se ela é boa ou se ela é má. Então vamos dar um exemplo numa sala de aula. O professor está na sala de aula e tem dois alunos conversando. Ele fica irado e ele quer fazer justiça, porque aquele aluno está atrapalhando a aula dele. Se a gente partir do pressuposto que a sala de aula é para o professor ensinar a matéria e os alunos estão lá para aprender. Então, o que sai disso está errado. Então, ali naquela situação, exige uma punição do aluno que está atrapalhando a si mesmo, os outros e o professor. Então, o professor ele vai fazer uma punição. Como que é essa punição que o professor vai fazer? Na ira enquanto paixão, ela quer praticar a justiça. E a justiça, segundo os preceitos de Deus, é fazer com que as coisas voltem ao equilíbrio, mas considerando que aquele que está sendo punido aprenda algo sobre aquilo e se transforme em uma pessoa melhor. Então, o que acontece? Aquele aluno, o professor que sentiu a ira, no sentido de querer a justiça, ele pode fazer com que o aluno prepare um texto para apresentar lá na frente, para que o aluno entenda a importância de estar lá na frente ensinando os outros e como é importante que as outras pessoas ouçam o que ele tem para dizer. Isso é uma forma de ajudar a pessoa a se melhorar naquela questão. Esse seria uma punição justa. Tudo que exceder a isso significa que a pessoa ela
na hora que ela foi tomar atitude, ela estava com raiva. E a ira, ela faz com que a pessoa tenha raiva, mas ela não pode tomar nenhuma atitude nesse estado raivoso, porque ela não vai ser justa. Essa é uma ira boa, porque ela, nesse sentido da justiça, porque ela quer usar essa força, esse potencial, essa potência para as coisas boas, moralmente corretas. Então, Jesus vai falar em Mateus 11:12, no Evangelho de Mateus, está escrito como que Jesus falou sobre isso. Jesus disse que o reino de Deus, ou o reino dos céus, é dos violentos. Como assim, né? Dos violentos. O que Jesus está falando para a gente ser violento? Não. Ele está dizendo que quando uma pessoa opta pelo reino de Deus, ou seja, para seguir Jesus, ela tem que ter uma força que é essa potência na ira para determinar que ela vai seguir aquilo que Jesus está falando para seguir. Então, é só a gente pensar que quando uma pessoa se posiciona para seguir Jesus, o que acontece? As outras pessoas que estão ao redor dela não aceitam, vai ficar contra ela. Então, vamos dar exemplo de uma pessoa que bebe. Ela quer parar com isso, porque ela ouviu o Evangelho, fez a opção por seguir a Jesus e ela quer o caminho da salvação, ela quer seguir esse caminho. Aquelas pessoas que conhecem ela, que era companheiro dela nesse tipo de vida que ela tinha, vai começar a falar coisas para implicar ou para persuadir ela a voltar a fazer aquele tipo de vida, né? aquele tipo de ato, no caso a bebida. Então ela vai ter que ser firme para falar, eu não vou, eu não quero, eu já me decidi, eu não quero mais esse tipo de vida. Então ela vai estar firme nesse propósito. O que vai acontecer? Quanto mais ela fica firme, mais a palavra dela é firme em dizer não para o outro que está convidando ela para esse tipo de vida, para ela voltar àquela vida que ela tinha anterior. E o que vai acontecer? Essas pessoas vão falar, nossa, mas não precisa ser tão assim violento, tão assim determinado, tão assim fanático, né? Nessa sua jornada e fazendo com que a gente fique excluído. Então, isso aí, para as outras pessoas, é uma forma de violência. Então, é isso que Jesus está falando. O reino de Deus, quem opta pelo reino de Deus, ele é tomado com violência, porque a pessoa tem que ser muito firme. Esse tipo de ira, Santo Tomás de Aquino vai falar que isso é uma ira boa, é uma ira que Deus aprova, não é um pecado. Muito pelo contrário, esse tipo de ira, essa força, vai nos ajudar a ficar no caminho do bem. Porque há uma luta. Quando a pessoa opta pelo caminho do bem, que é o caminho de Deus, o caminho da salvação, ela vai ter que lutar para ficar nesse caminho. Porque as coisas ao redor dela vai tender a chamá-la para um tipo de vida que é pecaminoso, que é um pecado que está ligado às concupiscências da carne. Né? Nós temos a natureza caída, a nossa tendência é ir para esse caminho de concupiscência carnal, de coisas que é das paixões carnais. Quando Santo Tomás fala da ira como paixão, ele não está dizendo uma paixão carnal, ele está dizendo como uma potência. É diferente o conceito. Mas, então, vamos entender agora como que é uma ira como pecado. A ira como pecado, nós vamos fazer analogia
como a gente estava fazendo nos outros vídeos, sobre o cavaleiro e o cavalo. Então a gente viu que na gula, na luxúria, o cavaleiro, ele é dominado pelo cavalo. Então ele quer ir para um lugar, o cavalo leva ele para outro e ele não tem as rédeas, ele não domina as rédeas do cavalo. Na ira, nessa analogia, é o seguinte: o cavaleiro, ele é dominado pelo cavalo e o cavalo o derruba e pisoteia ele. Então, assim, isso é a ira do mal, a ira como pecado capital. Então, o que quer dizer nessa analogia? Que a ira, ela faz com que a pessoa haja irracionalmente. A ira, como pecado, a tendência dela é destruir a outra pessoa. O ponto central dessa ira, como pecado, é a vingança. Então, a gente pode entender que a ira boa é uma ira que clama por justiça. É diferente. Essa ira como pecado, ela não clama por justiça, ela clama por vingança. Ela quer destruir o outro. E onde está a raiz desse sentimento? Na idolatria de si mesmo. A pessoa se coloca como Deus. Nesse sentido, a pessoa, ela não quer ser contrariada. O outro não pode fazer nada que afere, que ela acha que isso é o fim, como diz no ditado, é o fim da picada, né? Que a pessoa acha, ela pensa, quem que o outro pensa que é para falar comigo desse jeito? Ele não sabe com quem está falando. Ele vai ver com quantos paus se faz uma canoa. É assim que fala, né? Então, o que está por trás desse sentimento? A vingança. Querer destruir o outro para fazer com que ele sofra para pagar o que fez comigo. É isso que a diferença é essa como pecado. Porque se a pessoa age assim para com o outro, nessa vingança, querendo que o outro se dê mal, é porque não existe mais o amor pelo próximo. Então, a pessoa já não olha o outro como seu semelhante, ela olha o outro como seu inimigo mortal. Isso é um pecado. Essa ira é um pecado capital. E por que é capital? Porque ela se desdobra, ela é capital porque é cabeça, ela se desdobra em outros pecados. E o pecado que vai aparecer aí, nesse sentido, é a idolatria. E idolatria é um pecado mortal porque vai contra o primeiro mandamento da lei de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então eu não posso me colocar como Deus. Então, nesse sentido, a cura, nós vamos pensar, como nós vamos pensar a cura? Se eu estou me colocando como centro, né, como Deus, meu Deus, né, eu sou o meu Deus, porque eu quero que o outro pague, porque ele fez isso comigo, né, eu fui contrariada, eu não posso ser contrariada porque eu sou muito especial, eu estou acima de todas as pessoas, eu não posso ser contrariada, é isso que está a lógica desse pensamento. O que vai acontecer para a cura? A pessoa, o primeiro passo, ela tem que colocar Deus no centro da vida dela, porque Ele é o primeiro. Segundo passo, tem que praticar a caridade. A questão do outro, ele tem que ser visto como o meu semelhante, o meu igual. E tomar a consciência do quanto eu estou me vitimizando em relação ao que me aconteceu, como se eu fosse totalmente inocente naquela situação. Nós sabemos que numa situação tem os dois lados, né?
Não é uma pessoa totalmente inocente. Então a pessoa se coloca que ela é vítima. Ela está totalmente inocente, o outro que fez com ela e ele tem que pagar por isso. Então esse tipo de postura está alimentando a ira enquanto pecado. Então, como que nós vamos conseguir desfazer esses sentimentos dentro de nós? Nós vamos agora distinguir o que é desculpa e o que é perdão. Desculpa é quando o outro não teve intenção de me ferir ou de me prejudicar, foi sem querer, ele não teve intenção, então eu o desculpo daquilo, porque nesse sentido eu pratico o exercício da justiça, porque ele não fez nada, foi sem querer, então eu o desculpo. E o perdão? O perdão é o contrário. Eu sei que ele fez algo errado comigo, mas eu escolho perdoar. Como que a gente consegue perdoar uma pessoa que a gente sabe que ela é culpada? Então eu convido todos vocês a refletir na parábola sobre o devedor que Jesus contou. Está lá em Mateus 18, 32, 33. Mas eu vou colocar os valores como no nosso dinheiro, para ficar mais claro para nós. Naquela época, quando uma pessoa devia dinheiro a alguém, era lei que a pessoa que não pagasse, ela seria presa. Ou então, aquele que estava, aquela pessoa que estava devendo, aquele senhor, né, que ia cobrar a dívida, ela poderia levar um dos filhos do devedor como pagamento daquela dívida ou prender o devedor. Era a lei. Então, na parábola, vamos colocar no nosso valor, um homem devia 1 milhão de reais para uma pessoa. Chegou o dia do pagamento, ele não pagou, e esse homem, né, que mandou cobrar o dinheiro, ele mandou os seus servos para prender o devedor. O devedor ajoelhou nos pés deste homem e pediu misericórdia, porque ele não tinha 1 milhão para pagar e não queria que os filhos dele fossem como pagamento. Então ele pediu, ele implorou, ele chorou, ele beijou os pés do Senhor, desse Senhor que ele devia, e pediu. Então esse Senhor ficou comovido com essa atitude sincera, de desespero, e perdoou a dívida. Falou para ele, então tá bom, eu perdoo essa dívida, você não me deve mais 1 milhão. Então você pode voltar para sua casa, para os seus afazeres, continuar a sua vida. E esse homem saiu de lá. E no caminho que ele estava voltando para casa, ele encontrou um homem que devia para ele 100 reais. E ele pegou esse homem pelo colarinho e falou, você vai me pagar agora os 100 reais. E esse homem falou, mas eu não tenho 100 reais. Ele falou, então agora eu vou te lançar na prisão. E foi pegando ele, levando para ele ser preso. Os outros servos daquele senhor, que ele devia 1 milhão, que perdoou, viu isso e foi contar para ele. Ele mandou chamar esse devedor que tinha perdoado e falou para ele, eu te perdoei 1 milhão e você não pôde perdoar 100 reais? Então, eu vou te jogar na prisão e de lá você não vai sair. Então,
Então, essa parábola é para a gente refletir. Quando a gente retém o perdão de alguém, a gente não libera o perdão para a pessoa que é culpada e nos feriu, a gente tem que pensar em quantas vezes Deus nos perdoa, porque nossos pecados são grandes e todos os dias a gente ofende a Deus, com palavras, pensamentos, atos e omissões. Sem contar os pecados praticados intencionalmente, seja eles graves ou leves. Então, quando a gente reza a oração do Pai Nosso, a gente fala justamente isso aí. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos ofendido. Ou seja, Deus te perdoa se você perdoar o outro. Isso é o caminho para curar a ira enquanto pecado capital. E temos que entender também que perdoar não é você conviver com a pessoa que te feriu, te prejudicou, te roubou, te maltratou, te fez alguma coisa que te machucou muito. Não é você ter que conviver com ela. Às vezes não precisa você conviver com ela. A não ser que seja marido e mulher, né, que tem que conviver todos os dias, ou com filho. Mas se tratando de uma outra pessoa que não vive na mesma casa, você não tem que conviver com aquela pessoa, mas você tem que perdoar. Você tem que liberar o perdão. Perdoar, sabendo que você também erra e Deus te perdoa quando você pede. Perdoar é soltar, deixar ir. Entender que a vingança é de Deus. Que Deus é que vai, Ele é justo juiz, Ele vai fazer justiça no tempo dele. No tempo dele. Jesus disse no livro da Santa Faustina que Ele tem a eternidade para punir uma alma. Não precisa a gente ficar no desespero de querer ver aquela pessoa, pagar por aquilo. Tudo tem a hora certa. A nossa atitude para com as outras pessoas é querer que elas sejam salvas, que a alma delas sejam salvas e vá para o céu. Mesmo que tenha que passar pelo purgatório para purificar as manchas, mas ainda assim ela vai para o céu. Não podemos desejar para a pessoa a morte eterna, porque é muito sofrimento. Nós queremos ver todos salvos. Infelizmente, alguns de nós, opta pelo prazer, pelas coisas mundanas e rejeita Deus, infelizmente. Mas a nossa obrigação enquanto filhos de Deus, por amor a Jesus, nós temos que falar para as outras pessoas sobre o caminho da salvação. E cabe a elas decidir ou não por esse caminho. Ok? Então, até o próximo vídeo.